pessoal, na aula de hoje então, nós vamos falar sobre inequações trigonométricas, ok? E aí nós vamos definir que agora nós vamos trabalhar sempre com x entre 0 e 2π, ok? Então equações trigonométricas são coisas do tipo seno de x maior ou igual a k, seno de x menor que k, onde k é um número real qualquer, cosseno de x menor ou igual a k, esse tipo de coisa. Então a gente pode ter os símbolos aqui maior, menor, né? Maior igual, menor igual. Se acontecer isso com as funções trigonométricas, a gente comparar ela com qualquer número ou com outra função trigonométrica, né? Usando desigualdades, vai ser inequação, tá? Por exemplo, vamos pegar assim a inequação seno de x menor que meio, ok? E x entre 0 e 2π. Bom, nós vimos na aula de equações que o seno de π sobre 6 é igual a meio, só que agora é menor. Então, se x for menor que π sobre 6, o seno vai ser menor que meio. Só que, assim como na aula passada, a gente tem a questão da simetria, né? Pensando aqui no ciclo trigonométrico, temos aqui o ângulo π sobre 6, certo? Aí tem o valor meio que está aqui, né? E tem aqui o seu ângulo simétrico. Ok? Que é esse ângulo aqui. Esse ângulo maior, ele vale, então vamos chamar de ângulo 1 e ângulo 2, π menos π sobre 6, né? Que é igual a 5π sobre 6. Resolvendo essa conta aí. Então, teríamos aqui o outro ângulo, que é 5π sobre 6. Então, como a gente indica a solução aqui? A gente indica o seguinte. Primeiro, nós vamos indicar se é círculo preenchido ou círculo vazio, como a gente fazia nas inequações que não eram trigonométricas. Aqui, ó, é só menor, não é menor ou igual. Então, círculo vazio. Círculo vazio aqui também. E agora, vamos pegar os valores de seno que são menores que meio. Então, tudo que está para baixo aqui, ó, de meio até menos 1, né, vai dar o seno menor que meio. Então, onde estão os ângulos, onde estão os valores de x, em que o seno dá menor que meio? Todos os valores aqui, ó, de ângulos que estão abaixo de sobre 6 e abaixo de 5π sobre 6, certo? Então, os ângulos que estão nesse intervalo são os ângulos que vão dar seno de x menor que meio. Aí, como nós vamos indicar isso na resposta, né? Vamos lá. Aqui a solução vai ficar 5π sobre 6 é menor que x, que é menor que π sobre 6. Ok? Se eu colocar um limite aqui, ó, eu estou abrindo para essa direção e depois eu interrompo, né? Aí inicio de novo uma abertura que vem até aqui. Ok? Vamos chamar aqui de 1 e 2. Em 1, os números crescem nesse sentido aqui, certo? Sentido anti-horário. Então, eu estou pegando valores menores que a abertura máxima que eu cheguei aqui, que é π sobre 6. Então, está indicado aqui, ó. X é menor que π sobre 6. Na abertura 2, eu estou indo nesse sentido, então está aumentando também o ângulo. Eu estou pegando os valores que são maiores que esse ângulo aqui, 5π sobre 6. Então está indicado aqui, ó. X é maior que 5π sobre 6. Então, a gente está respondendo aqui dessa forma. Se você quiser separar as duas soluções, poderia escrever assim: x é maior que 5π sobre 6 e x é menor que π sobre 6. Ficaria correto também, sem problema. Você pode escrever desta forma ou desta forma, ambas estão corretas, ok? Então essa é a ideia, a gente olhar agora no ciclo trigonométrico o intervalo de ângulos que está dando a solução para a inequação trigonométrica, tá? Vamos ver alguns exemplos aqui para a gente praticar bastante esse conceito.
Então vamos começar aqui resolvendo essas inequações. Fiz vários casos aqui e nós vamos agora resolver as inequações para a gente chegar na solução aqui, sempre olhando para o ciclo trigonométrico. Vamos definir os ângulos olhando para o ciclo trigonométrico, que é a maneira fácil de ver isso aqui, tá? Vamos então fazer a solução de cada caso aqui. Então vamos lá, começando pelo item A. Então o ângulo que dá raiz de 3 sobre 2 para o cosseno é o ângulo π sobre 6, né? Então, pensando no ciclo trigonométrico, aqui está π sobre 6. Então aqui é o valor do cosseno, que é raiz de 3 sobre 2. Eu quero que seja menor que isso, né? Menor ou igual. Então eu estou pegando os valores do cosseno aonde? Estou pegando os valores do cosseno aqui, ó. Então esses valores vão até aonde? Vão até o menos 1. Certo? Então se eu pegar aqui o ângulo simétrico, né? Que é o ângulo, esse ângulo aqui, que é 2π menos π sobre 6, né? Que vai dar 11π sobre 6. Então nós vamos definir o nosso intervalo aqui. Como eu estou falando que o cosseno é menor ou igual, então eu posso fazer círculo preenchido e círculo preenchido. E aí eu vou definir aqui todos esses ângulos aqui, que vão de π sobre 6 até 11π sobre 6, são os ângulos em que o cosseno vai dar menor que raiz de 3 sobre 2. Então a solução aqui fica π sobre 6 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 11π sobre 6. Ok? Vamos para o item B agora. Então o item B diz lá que ó, seno de x é maior que meio. Vamos resolver isso aqui. Seno de x maior que meio. Então a gente sabe que x igual a π sobre 6 é quando o seno é igual a meio. Certo? Então, pegando aqui o ciclo trigonométrico, nós vamos ter isso aqui. O ângulo aqui, π sobre 6, certo? E nesse valor aqui, o seno dá meio. É esse caso aqui. Então, a gente sabe que existe aqui um ângulo simétrico, esse ângulo aqui, né? Que é π menos π sobre 6, que dá 5π sobre 6, que o seno também dá meio. Então, nós vamos ter um círculo aqui, outro círculo aqui. E eles são vazios, não são preenchidos, porque aqui, ó, é só maior. E aí, eu quero ficar maior que meio, então eu tenho que pensar que eu estou indo aqui para cima, até chegar em 1. Então, são esses ângulos aqui que me interessam. X maior que π sobre 6 e x menor que 5π sobre 6. Ok? Então, a solução aqui ficaria π sobre 6 é menor que x, que é menor que 5π sobre 6. Essa seria a solução da inequação, sendo de x maior que meio. Certo? Então veja o que eu estou fazendo. Eu estou avaliando qual seria o ângulo que daria igual e não maior, que é esse caso aqui. Se fosse igual a meio, seria π sobre 6. E depois que eu encontrei esse ângulo, eu vou falar assim. E se fosse maior, quais seriam os ângulos? Aí eu pego e traço esse intervalo que está marcado em verde aqui em cima do círculo trigonométrico. E aí eu sei quais são os ângulos, ok? A gente sempre precisa pensar no ciclo trigonométrico agora para resolver a equação, porque visualmente é mais fácil ver onde que nós estamos. Então, seguindo aqui para o item C. Agora no item C, a gente está falando que 3 cosseno de x é menor ou igual a raiz de 3 mais cosseno de x. Vamos ver esse caso agora. Então aqui nós temos 3 cosseno de x menor ou igual a raiz de 3 mais cosseno de x. Então primeiro tem que fazer uma manipulação aqui. Então vamos fazer o seguinte. Mantenho 3 cosseno de x. Passa esse cosseno de x para o lado. Vai ficar menos cosseno de x menor ou igual a raiz de 3. 3 cosseno menos cosseno dá 2 cosseno. Ok? Então vai ficar assim. Passo 2 dividindo. Cosseno de x é menor ou igual a raiz de 3 sobre 2. Certo? Então vamos lá para o ciclo trigonométrico.
Bom, o ângulo correspondente a cosseno de x raiz de 3 sobre 2 é o π sobre 6, né? Então aqui eu tenho um ângulo π sobre 6. E eu falo que eu tenho que ser menor que isso, certo? Se eu tenho que ser menor que isso, então os valores de cosseno, aqui está o valor raiz de 3 sobre 2. Se eu quero ser menor que raiz de 3 sobre 2, então eu estou todos os valores que estão aqui até chegar em menos 1, certo? Então existe aqui um ângulo simétrico, esse ângulo aqui, que vai dar o mesmo valor. Esse ângulo aqui nós já vimos que é 11π sobre 6, ok? E nós vamos pegar agora os valores de cosseno, que vão dar menor que raiz de 3 sobre 2. Então aqui, ó, eu tenho um ponto inicial preenchido, porque aqui eu falo que é menor ou igual. Aqui eu também tenho um ponto final preenchido, né? Então todos os ângulos que estão acima de π sobre 6 e que estão abaixo de 11π sobre 6, o cosseno vai dar menor ou igual a raiz de 3 sobre 2. Então, a solução disso aqui seria π sobre 6 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 11π sobre 6. Tá? Manipulei um pouco aqui, cheguei em cosseno de x igual a raiz, menor ou igual a raiz de 3 sobre 2. Fui lá no ciclo trigonométrico, estudei os ângulos que correspondem a isso, cheguei na solução. X está entre π sobre 6 e 11π sobre 6. Ok? Ok, vamos agora lá para o item D. O item D diz que o seno ao quadrado de x é maior ou igual que o seno de x sobre 2. Resolvendo isso aqui, a gente vai ter que pensar o seguinte. Vou passar esse seno para cá e comparar isso com zero, porque eu tenho uma equação de segundo grau aqui, né? Então fica seno ao quadrado de x menos seno de x dividido por 2 é maior ou igual a zero. Agora, se eu multiplicar tudo por 2 para assumir esse 2 aqui, vai ficar 2 seno ao quadrado de x menos um seno de x maior ou igual a zero. Se a gente fizer uma mudança de variável aqui, do tipo seno de x igual a t, esta equação fica 2t ao quadrado menos t maior ou igual a zero. Então, lembrando da solução de uma inequação de segundo grau, a gente resolvia a equação normalmente, né? Pensando que isso é igual a zero. Então, se ficar igual a zero, a gente tira o t em evidência aqui, fica desta forma aqui, né? Aí, eu estou multiplicando t vezes esse parênteses, ele está dando zero. Então, quando a multiplicação dá zero, porque um dos números é zero. Então, ou t é igual a zero, ou 2t menos 1 é igual a zero. Se 2t menos 1 for igual a zero, 2t vai ser igual a 1, e t vai ser igual a meio, passando o 2 dividindo, certo? Então, chegamos aqui em 0,5. Essa inequação aqui, aliás, essa equação aqui, indica uma parábola com concavidade para cima, certo? Então, nós temos aqui o eixo real, uma parábola com concavidade para cima, em 0,5 é onde ela cruza o eixo x. Aí, dito isso, eu sei que a parábola fica positiva à direita de meio, à esquerda de 0 e negativa entre os dois. Aí vamos ver o que o problema está dizendo. O problema está dizendo que eu tenho que ser positivo, maior ou igual a zero. Só que lembrando que o t é seno de x, então eu estou falando que seno de x tem que ser maior ou igual a meio e seno de x tem que ser menor ou igual a zero. Ok? Porque o t é o seno de x. Então, pensando nisso, a gente pode escrever, voltar um pouco lá em cima para ficar na mesma página. Se o seno de x é maior ou igual a meio, a gente vai para o ciclo trigonométrico. Aqui eu tenho um ângulo π sobre 6, que o seno dá meio. Tem um ângulo aqui oposto, que é o 5π sobre 6, também dá meio. Então, meu está maior que meio para ângulos entre esses dois casos aqui. E o outro caso é seno de x menor ou igual a zero. Se for isso,
A gente sabe que o ângulo 0 e π, tá? Os ângulos 0. Nos ângulos 0 e nos ângulos π, o seno vai dar 0. Certo? Então, eu vou ter aqui um círculo preenchido e outro círculo preenchido. E eu sei que abaixo do eixo horizontal o seno é negativo, então ele vai ser menor que 0. Então, interessa esses ângulos aqui, ó. Seno para ângulos maiores que π e menores que 2π. Quero que eu complete uma volta, eu chego em 2π, certo? Então, nós temos aqui seno de 0 igual a 0. Temos aqui seno de π igual a 0. E todo esse intervalo aqui, seno de π menor que 0. O seno de π é menor que 0 no intervalo verde aqui. Então, satisfaz a inequação que nós encontramos aqui. Então, como fica a solução? Vamos ter que escrever as duas soluções. A solução aqui de cima deu o x maior que π sobre 6 e menor que 5π sobre 6. Então, π sobre 6 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 5π sobre 6. E a outra solução aqui embaixo deu o π menor ou igual a x, que é menor ou igual a 2π. Certo? Então, a solução do item D é esse caso aqui. Eu estou com x nesses dois intervalos para solucionar a inequação de segundo grau trigonométrica. Ok? Vamos para o último caso, o item E. O que diz o item E? O item E diz que meio é menor que o cosseno de x, que é menor que 1. Como nós vamos trabalhar quando tiver esse tipo de coisa aqui? Vamos ver. Quando tiver esse tipo de coisa aqui, nós vamos pensar em duas inequações. Nós vamos pensar nesta inequação, que então é meio menor que o cosseno de x, certo? E vamos pensar nesta outra inequação aqui. Cosseno de x menor que 1. Nós vamos resolver as duas e a solução vai ser a intersecção dessas duas inequações. Ok? Então, pensando nisso, vamos resolver aqui. Vamos chamar isso aqui de inequação 1 e inequação 2. Ok? Na inequação 1, a gente pode escrever assim: cosseno de x é maior que meio. Tá? É a mesma coisa que falar que meio é menor que cosseno de x. Colocando no ciclo trigonométrico, a gente vai ter aqui meio, né? Então, esse ângulo aqui, π sobre 3, o cosseno dá meio. Certo? E eu quero os valores que são maiores que meio. Então, eu tenho um ângulo simétrico aqui. Esse ângulo aqui é 2π menos π sobre 3. Então, é o ângulo 5π sobre 3. E o meu cosseno, então, está maior que meio. Para círculo aberto aqui. Círculo aberto aqui. Esse é o intervalo. Tá? Todos os valores que estão aqui no eixo x são maiores que meio. A segunda inequação diz que cosseno de x é menor que 1. Bom, a gente sabe que o cosseno é igual a 1 no ângulo, aliás, nos ângulos 0 e 2π. Né? Então, qualquer valor que tenha ângulos diferentes de 0 e de 2π, o cosseno vai ser menor que 1. Então, vou fazer em vermelho agora a solução da equação 2. Então, seria um círculo aberto aqui e teria aqui todos os casos em que o cosseno dá menor que 1. Tá? E agora a gente tem que pegar as intersecções, porque tem que ser maior que meio e menor que 1. Onde está a intersecção dos ângulos aqui? Eu tenho intervalos verde e vermelho nessa região aqui, ó, com os ângulos entre π sobre 3 e 5π sobre 3, certo? Só que eu não posso considerar o 0 nem o 2π. Então, o 0 e o 2π vai ter que ser descartado desse intervalo. Assim, como nós vamos considerar os extremos, também o π sobre 3 e o 5π sobre 3 fora também, porque aqui, ó, é menor apenas, não é menor ou igual. Então, como vai ficar isso aqui? Então, nessa primeira abertura aqui, ó, que vai de 0 a π sobre 3,
nós vamos ter então 0 menor que x, que é menor π sobre 3, certo? E esse finalzinho aqui de ângulo é um ângulo em que o x é maior que 5π sobre 3, então 5π sobre 3 é menor que x, e o x é menor que 2π. Dessa forma, a gente está excluindo 0 e 2π e considerando os ângulos que estão no intervalo aqui, certo? No primeiro caso, pensando só na parte positiva, aqui ó, deu até π sobre 3, né? E pensando aqui nessa outra parte aqui negativa, deu até 5π sobre 3, certo? Então, inequações trigonométricas, elas podem envolver uma solução que você avalia o ciclo trigonométrico, quais ângulos que dão ali o valor menor ou igual a um determinado valor, né, para as funções trigonométricas. E você também tem possibilidade de ocorrer intersecção de ângulos. E se ocorrer, como nesse caso item I aqui, você tem que avaliar o que a inequação trigonométrica está pedindo, ok? Então é isso aí, a gente se vê na próxima aula, se inscreva no canal aí, dá um like no vídeo quem curtiu e até a próxima.